Olá a todos, aqui vos apresento um vídeo sobre um personagem histórico meu antepassado. A morte de Carlos Martel, rei dos francos, o herói da cristandade. 22 de outubro de 741. Morre Carlos Martel, meu 38º avô, 25 vezes meu avô, rei dos francos, duque da Austrásia, Neustria e Borgonha, fundador da dinastia carolíngia, herói da cristandade e maior domus et princeps et duque francorum, como ele se intitulava. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Carlos Martel, rei dos francos, duque da Austrásia, Neustria e Borgonha, nasceu em Herstal, a 21 de junho de 690 e morreu em Quers-y-sur-Oise, a 22 de outubro de 741, era filho de Pepino de Heristal, prefeito do Palácio de Austrásia, e de Alpaida da Saxónia, neto paterno de Anse-Gisele, prefeito do Palácio da Austrásia, filho de Santo Arnulfo de Metz, 27º bispo de Metz, e de Santa Bega de Landen, filha de Pepino de Landen e de Santa Ida de Niveles. Carlos Martel, em latim, Carolus Martellus, foi mordomo do palácio. Esse cargo era comum na dinastia merovingia, iniciada por Clovis, pelo facto dos reis desta dinastia serem considerados indolentes, preguiçosos. Quem de facto governava era quem ocupava o posto de mordomo do palácio, chamado também de prefeito do palácio, duque da Austrásia e o rei de facto dos francos. Filho legítimo de Pepino de Herstal, prefeito do Palácio da Austrásia com sua concubina Alpaida da Saxónia, e nascido em Herstal, no que agora é a Valónia, na Bélgica, Carlos Martel expandiu seu domínio sobre os três reinos francos, Austrásia, Neustria e Borgonha. Carlos Martel é mais lembrado por ter vencido a Batalha de Poitiers em 732, tradicionalmente considerada a ação que salvou a Europa do expansionismo muçulmano que já havia conquistado a Península Ibérica. A partir de então não houve mais invasões muçulmanas nos territórios francos. E a vitória de Carlos Martel é considerada decisiva para a história medieval na medida em que conteve a expansão islâmica nas fronteiras francas. Embora inicialmente lembrado simplesmente como o líder do exército cristão que prevaleceu em Tours, Carlos Martel foi um verdadeiro gigante do início da Idade Média. Um general brilhante numa época privada desse talento, ele é considerado o pai da cavalaria pesada ocidental, das ordens de cavalaria e fundador do Império Carolíngio. Pepino o Breve, seu filho, daria o nome de Império Carolíngio devido a Carlos Martel e não devido a Carlos Magno, neto de Carlos Martel. E um catalisador para o sistema feudal que acompanharia a Europa através da Idade Média, embora descobertas académicas recentes sugiram que ele era mais um dos beneficiários do sistema feudal que um agente causador das mudanças sociais. Foi prefeito do Palácio do Reino Franco do Oriente, a partir de 717. Em 731 tomou as rédeas da totalidade do reino. Recebeu do Papa Gregório III o título de Herói da Cristandade. Origem da dinastia carolíngia. Em 737, no final de suas campanhas na Provença e na Septimânia, o rei Teodorico IV morreu. Carlos Martel, que se intitulou Maior Domus e Princeps et Duque Francorum, não designou um novo rei e ninguém o aclamou. O trono permaneceu vago até à morte de Carlos Martel. Como o historiador Charles Oman afirma, ele não se preocupou com títulos, contanto que o poder estivesse nas suas mãos. Os 4 últimos anos da vida de Carlos Martel foram mais pacíficos que o resto de seu governo, e a maior parte do seu tempo, nesse período, foi gasta em planos administrativos e organizacionais para criar um Estado mais eficiente. Todavia, em 738, ele compeliu os saxões da Westfália a pagarem tributo e, em 739, controlou uma revolta na Provença, com os rebeldes sob a liderança de Maurontus. Carlos Martel dedicou-se a integrar os domínios afastados do seu império na Igreja Franca. Ele criou 4 dioceses na Baviera, Salzburgo, Ratisbona, Frisinga e Passau, e entregou-as ao arcebispo São Bonifácio. Bonifácio estava sob sua proteção desde 723. De facto, o santo explicou para seu antigo amigo, Daniel de Winchester, que sem isso, ele nunca poderia administrar a sua igreja, defender o seu clero, nem evitar a idolatria. Foi São Bonifácio quem defendeu Carlos Martel, de forma decisiva, nas suas ações de tomar as terras eclesiásticas para pagar os seus exércitos, na época da Batalha de Tours, como algo que ele teve que fazer para defender a cristandade.
Em 739, o Papa Gregório III pediu ajuda a Carlos Martel contra Liutprando, mas Carlos não gostou da ideia de lutar contra seu antigo aliado e ignorou o pedido papal. Apesar de tudo, os apelos papais, por proteção franca, mostraram até onde Carlos Martel tinha chegado desde os dias em que ele esteve passível de excomunhão, preparando o palco para o seu filho e o seu neto reorganizarem a Itália para satisfazer o papado e protegê-lo. Morte. Carlos Martel morreu a 22 de outubro de 741, em Quierzy-sur-Oise, no que hoje é a região da Picardia, na França. Foi sepultado na Basílica de Saint-Denis em Paris. Os seus territórios foram divididos entre os seus filhos adultos um ano antes de morrer. A Carlo-Manuel entregou a Austrásia e a Alemanha e a Turíngia, com a Baviera como vassala, a Pepino, o Breve, a Neustria, a Borgonha e a Provença, com a Aquitânia como vassala, e para Grifo não deixou nada, apesar de algumas fontes indicarem que Carlos Martel tencionou dar-lhe uma faixa de terra entre a Neustria e a Austrásia. Edward Gibbon declarou: a cristandade continuou, pelo gênio e boa sorte de um homem, Carlos Martel. Casamentos e descendência. Em 705, Carlos Martel casou com Rutrude de Treves, minha 38ª avó, 25 vezes minha avó, de quem teve. Carlomano, prefeito do Palácio da Austrásia, meu 37º avô, 15 vezes meu avô. Pepino, o Breve, casou com Berta de Laune, meus 37º avós, 11 vezes meus avós. Iltruda, casou com Odile, Duque da Baviera. Landrada. Alda de França casou com o Conde Valberto, meus 37º avós, 10 vezes meus avós. De seguida, Carlos Martel casou com Rodaida, prima da precedente, de quem teve. Bernardo, abade e conde de Saint-Quentin. Em 725, Carlos Martel casou com Sonaquilda da Baviera, minha 38ª avó, 24 vezes minha avó, de quem teve. Grifo, conde de Mans. Aude de França, casou com Thierry I, Dutan, meus 37º avós, 24 vezes meus avós, e casou com Maquir Ben Abibai David, meu 37º avô, 15 vezes meu avô. Com Rotaida, teve. Jerónimo, abade de Saint-Quentin. Remígio de Rouen, bispo de Rouen. Vídeo realizado por Antônio Carlos Janes Monteiro.